Olha, Antônio, nesses próximos dias a situação segue sim favorável ao término do plantio do arroz lá no Rio Grande do Sul. Não há previsão de muita chuva sobre o estado e é por isso que as atividades no campo devem seguir sem grandes problemas. Só que os produtores do Rio Grande do Sul podem começar a ter um pouco mais de problemas nesses próximos dias por conta da irregularidade das chuvas. Como não vai chover muito sobre o estado, como as temperaturas tendem a subir bastante, a umidade do solo deve começar a cair, especialmente na metade sul gaúcha. Como eu disse, nesses próximos 5 dias não há previsão de muita chuva sobre o estado. Chove muito pouco em algumas áreas, mas é uma chuva bem fraca e isolada. Nesse próximo período, são os produtores do Paraná que devem ter problemas com excesso de chuvas. Vai chover bastante, especialmente entre o norte e oeste do estado. Essa chuva, além de trazer altos volumes acumulados, ela também vem em forma de temporais. E esses temporais podem acabar paralisando momentaneamente o andamento das atividades. Mesmo com previsão de chuva em grande parte das áreas, teremos ainda temperaturas bem elevadas. Até mesmo a temperatura mínima já não vai ficar tão baixa na região sul do país. Somente nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina é que as manhãs ainda terão um pouco mais de frio. Mas no período da tarde a temperatura sobe em grande parte das áreas, especialmente no interior do Rio Grande do Sul. E é por isso que nessa região a umidade do solo cai um pouco mais nesses próximos dias. Além disso, a partir da próxima semana, não há previsão de muita chuva novamente sobre o estado. O tempo deve ficar firme em grande parte das áreas produtoras e novamente com temperaturas em elevação. Temperatura mínima cai um pouco mais novamente nas áreas mais elevadas, só que a temperatura máxima continua subindo bastante, especialmente no interior gaúcho. Somente no Paraná, em algumas áreas do oeste de Santa Catarina, é que a umidade do solo deve continuar um pouco mais elevada nesses próximos dias. Já os produtores da região sudeste devem sofrer com excesso de chuva nessas próximas 2 semanas. Vai chover bastante nos 4 estados da região e o solo deve ficar novamente encharcado. Nesse próximo fim de semana, inclusive, previsão de bastante chuva em grande parte das áreas. No interior de São Paulo e também no sul de Minas Gerais, essa chuva também, além de trazer altos acumulados, vem em forma de temporais. E esses temporais podem acabar interrompendo momentaneamente a colheita da cana-de-açúcar. Como vai chover bastante na região sudeste nesses próximos dias, a temperatura não vai subir tanto, especialmente na faixa leste da região. A temperatura mínima até mesmo vai ficar um pouco mais baixa em algumas áreas lá do sul de São Paulo e também de Minas. E somente lá no extremo oeste paulista é que as manhãs já começam com sensação de tempo abafado. Como eu disse, no período da tarde, a temperatura máxima não sobe tanto assim, especialmente nessa área onde o tempo vai ficar mais nublado e chuvoso. Somente no interior de São Paulo, em algumas áreas do Triângulo Mineiro e também do Espírito Santo, é que a temperatura continua subindo um pouco mais. No decorrer da próxima semana, esse cenário também não vai mudar muito na região sudeste. Vai continuar chovendo bastante novamente em praticamente todas as áreas. Teremos a formação de um corredor de umidade que vai atingir principalmente essa região. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e norte de São Paulo devem receber bastante chuva nesses próximos dias. Como o solo vai ficar bastante encharcado, os produtores podem ter dificuldades para colocar as máquinas no campo e avançar com as atividades. Em relação às temperaturas, também não teremos grandes mudanças na região sudeste. Temperatura mínima ainda continua um pouco mais baixa na faixa leste da região e a temperatura máxima continua subindo, especialmente no interior. Mas como na semana que vem o tempo vai ficar um pouco mais nublado e chuvoso em grande parte das áreas, a temperatura máxima vai voltar a cair também nas outras áreas da região sudeste. Por enquanto, é somente lá no extremo norte de Minas e do Espírito Santo é que a máxima continua passando dos 30 graus. Já na região centro-oeste também teremos bastante chuva nesses próximos dias. Até mesmo no Mato Grosso do Sul vai chover um pouco mais e a umidade do solo deve subir. Nesses próximos 5 dias, especialmente no decorrer desse fim de semana, vai chover bastante entre o sul e também região central do estado. E essa chuva também vem em forma de temporais. Entre Mato Grosso e Goiás, teremos chuvas irregulares e mal distribuídas, mas que vão continuar mantendo o solo com bons níveis de umidade. Mesmo com previsão de chuva em grande parte das áreas, as temperaturas ainda sobem. As manhãs ainda serão com sensação de tempo abafado em grande parte da região centro-oeste e no decorrer das tardes, a temperatura máxima continua subindo em grande parte das áreas, mesmo com previsão de chuva volumosa. E no decorrer da semana que vem, esse cenário também não deve mudar. A chuva vai continuar espalhada em grande parte das áreas, vai ganhar intensidade, especialmente nessa região
Graças também à formação do corredor de umidade, chove bastante nas áreas ao norte e também sul do estado do Mato Grosso e essa chuva também continua mantendo o solo com bons níveis de umidade. Como continua chovendo na região centro-oeste, como as temperaturas também sobem, a mínima e a temperatura máxima também, a situação segue ainda bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras de soja semeadas por lá. No centro e norte do país também vai chover nesses próximos dias, especialmente nas áreas lá da região norte, entre Rondônia, Acre e Amazonas, onde o solo já está com bons níveis de umidade. Chove um pouco mais também em algumas áreas do Mato Piba no decorrer desses próximos 5 dias, especialmente no Tocantins. Mas nessa área é uma chuva irregular e mal distribuída que vai elevar pontualmente a umidade do solo. Mesmo com previsão de chuva em todas as áreas do centro-norte, as temperaturas continuam subindo. Temperatura mínima fica alta em praticamente todas as áreas e a temperatura máxima também continua subindo bastante. Lá no Piauí, por exemplo, os termômetros passam dos 37 graus.